Olá, comunidade geográfica, tudo bem? Eu sou Igor Pinheiro, sou professor de Geografia, mestre em Geografia, atualmente faço doutorado em Geografia na Universidade Federal de Goiás e sou professor das redes públicas de educação do Maranhão e do Piauí. Primeiro quero agradecer o lugar de fala, o espaço, ao Centro Acadêmico de Geografia da Universidade Federal do Piauí, aos professores, aos alunos, enfim, a toda a comunidade geográfica que proporcionaram esse momento para que a gente tecesse algumas falas, algumas inquietações. Diante dessas inquietações, a minha fala ela busca justamente incitar algumas reflexões acerca dos mapas que estão sendo produzidos atualmente sobre a Covid, sobre a doença, e como a geografia escolar ela pode ressignificar esses mapas. Primeiro a gente precisa estabelecer o que é essa geografia escolar e lembrar que essa geografia escolar ela é um campo epistêmico singular de natureza particular à geografia. Sem com isso que a gente desassocie ou desarticule da ciência geográfica, que oferece base epistêmica, teórica, metodológica e conceitual para a geografia escolar se estabelecer em sala de aula. Porém, nós temos demandas, reflexões e características que são específicas e próprias da nossa natureza. E isso faz com que a gente produza alguns conhecimentos, alguns entendimentos à parte da ciência geográfica. Pois bem, uma outra preocupação que nós devemos ter é da figura do mapa. E nesse sentido, o mapa ele é reconhecido como uma linguagem. E porém, a linguagem cartográfica ou o mapa, ele não pode ser visto como um mero elemento ilustrativo na escola, como o mapa mural, os mapas contidos nos livros didáticos, mapas, globos, enfim. O mapa, ele como uma linguagem, ele se comporta como uma ferramenta de comunicação, ou seja, ele expressa um sentido, ele expressa significados e passa uma informação. Então, de posse dessas informações, é importante que os professores de geografia, ao se depararem com esses mapas da Covid, que eles façam alguns questionamentos para si, né? Para justamente desenvolver essa capacidade crítica de leitura e interpretação dos mapas. A primeira, quem produz esses mapas? Esses mapas eles são geralmente produzidos por instituições públicas, por autoridades do âmbito do serviço público, prefeituras, secretarias de saúde, mas também é produzido por diversos outros profissionais e laboratórios de universidades mundo afora. Uma outra preocupação que a gente tem que ter é quais os interesses em que a produção desses mapas se destinam. Então, são diversos os interesses, os objetivos, que muitas vezes está dissociado aos interesses e aos objetivos pedagógicos, que nós vamos, aqui eu vou falar mais à frente. Uma outra pergunta que deve se ter é por que a geografia se interessa tanto por mapas? E aí, quando a gente lembra que o mapa ele é uma linguagem, e é uma linguagem que representa intelectualmente um determinado território ou a espacialidade de um fenômeno nesse território, nós vamos perceber que essa linguagem ela tem muito a contribuir com a discussão e também com a análise geográfica. E isso reforça a sua importância e o seu uso, a sua utilização na geografia escolar. E aí, diante dessas questões, a gente consegue estabelecer dois cenários. Um cenário de limites e um cenário de possibilidades para o trabalho do professor na educação básica. Os limites eles não devem ser vistos como um final do túnel, mas devem ser vistos e encarados como barreiras a serem superadas, como obstáculos a serem ultrapassados. Nesse sentido, identificamos alguns. O primeiro é o domínio da linguagem cartográfica. Sabemos que muitos professores, por conta da sua formação escolar, da sua formação acadêmica, apresentam dificuldades de trabalhar com a linguagem cartográfica e uma dificuldade até de ler e interpretar mapas. Isso deve ser visto como um ponto a ser superado. Uma outra questão diz respeito às escalas, a escala geográfica e a escala cartográfica. Muitos desses mapas, alguns desses mapas, eles têm escalas pré-estabelecidas e muitas vezes essas escalas, elas não atendem aos objetivos pedagógicos que os professores gostariam de lançar mão. Porque muitos professores trabalham na zona rural, trabalham em cidades pequenas, trabalham em cidades que não têm nenhum caso de Covid confirmada, então
ao se deparar com esses produtos cartográficos, o professor deve se fazer essa pergunta: isso cabe, isso atende à minha necessidade escolar, aos interesses, aos objetivos pedagógicos que eu preciso estabelecer para mediar esse processo, a relação de ensino e aprendizagem? Então, são preocupações que o professor deve se ater também. E outra questão diz respeito à qualidade desses mapas. O que temos observado é que vários desses mapas eles têm algumas dificuldades do ponto de vista da técnica, da semiologia gráfica, e isso pode dificultar a leitura e interpretação tanto do professor quanto do seu trabalho em sala de aula. Então, muitas vezes, a preocupação com a técnica de fazer ou de produzir o mapa, ela sobrepõe a preocupação com os raciocínios geográficos que serão desenvolvidos ou deverão ser utilizados a partir do enfrentamento com esse mapa, da leitura desse mapa. Então a gente tem que ficar preocupado com os tipos de mapas que estão circulando, que estão sendo veiculados por aí, para saber e ter aquela consciência, aquela postura crítica de saber se esse mapa realmente atende aos interesses pedagógicos pré-estabelecidos por você no planejamento escolar. E aí, diante desse cenário de limites, a gente identifica algumas possibilidades de trabalhar com esse mapa da Covid, um mapa que representa bem a espacialização da doença. Nesse sentido, a gente vê que esses mapas, eles têm uma importância muito grande porque eles fazem parte da vida de muitos alunos. É uma temática super atual, uma temática que envolve o aluno. Então, o professor, ele pode trabalhar a partir desses mapas questões que oriente o seu fazer pedagógico, oriente o sentido da sua aula. Por exemplo, qual é a relação que o aluno tem com esse fenômeno? De que maneira esse fenômeno ele participa da vida do aluno? O que o aluno já sabe sobre o fenômeno? Todas essas questões elas podem ser feitas a partir do mapa da Covid. E isso vai envolvendo o aluno a estudar, a tentar compreender melhor como funciona essa linguagem e como essa linguagem pode ser utilizada para que ele denomine ou determine alguns raciocínios geográficos e busque uma análise mais precisa dessa espacialidade. Uma outra questão é que a utilização desses mapas, eles conduzem à educação cartográfica. Nesse sentido, eu trato da alfabetização e do letramento. Que a alfabetização seria o desenvolvimento de habilidades, de hábitos, de postura em relação a determinadas linguagens. E nesse caso, a linguagem cartográfica. Já o letramento, ele junto com essas habilidades trabalhadas e desenvolvidas, os alunos teriam a possibilidade de atribuir ou de construir entendimentos acerca da espacialidade que está sendo representada nesse mapa. Então, os mapas da Covid, eles trazem essa possibilidade também, com que o professor ele desenvolva e ele trabalhe a educação geográfica dos alunos em sala de aula. E uma outra questão que é tão importante quanto é o desenvolvimento de uma capacidade de analisar questões que são espaciais, que são próprias da geografia. A partir dessa análise, ou durante essa análise, o aluno ele vai conseguir operar com alguns raciocínios geográficos. Localização, distribuição, densidade, conexão, escala, analogia. Então, a operação desses raciocínios geográficos, eles podem desenvolver pensamentos geográficos que conduzem os alunos a entenderem a espacialidade, a construírem entendimentos, conceitos e abstrações também, e também entender como essa espacialidade ela influencia a sua vida e a vida das outras pessoas. Então, os principais questionamentos, as principais preocupações que eu vejo nesse processo de nós, professores da educação básica, de ressignificar os mapas da Covid, é justamente trazendo essas contribuições em sala de aula, para o desenvolvimento cognitivo e também da capacidade de pensar o espaço e as coisas que estão contidas no espaço a partir da leitura do mapa. Então, eu espero que eu tenha contribuído com o entendimento de vocês. Dúvidas e questionamentos posteriores, vocês podem me procurar direto no Instagram que a gente continua essa conversa. E é isso. Até logo!